Bom, pessoal, em respeito àqueles que chegaram na hora, acho que já são 7h06, a gente pode começar. Então, meu nome é Maria do Céu Marques Rosado, eu sou advogada em São Paulo. Eu sou formada pela São Francisco em 1987. Eu fiz o meu mestrado na São Francisco também, Direito Comercial, tratando sobre dissolução parcial de sociedade e status soci. E sou doutoranda pela mesma universidade, e justamente o meu tema a minha tese de doutorado é sobre usufruto de ações, né? Esse curso é organizado pela doutora Paula Forgione e com a colaboração do doutor Camilo Sickerli, e a gente montou esse curso na tentativa de trazer para vocês algumas ferramentas, alguns institutos que são utilizados nos planejamentos sucessórios, mais especificamente no âmbito societário. Quer dizer, aqui a ideia não é a gente falar dos institutos propriamente de direito civil, mas a gente tratar de instrumentos que nos servem para planejar uma sucessão, né? Então, pela parte que me compete, eu vou falar para vocês um pouquinho de usufruto de ações e de cotas. Eu vou tratar um pouquinho da questão da posição dos credores na sucessão, os credores tanto do falecido quanto dos herdeiros, e da herança jacente. Mas qual que é o objetivo de falar disso? O objetivo de falar disso é que, pelas aulas anteriores, a gente viu, na palestra do Dr. Camilo e da doutora Mônica, né, que eles apresentaram algumas questões para vocês, cujo objetivo de se fazer um planejamento em âmbito societário seria mitigar o litígio, definir o controle de uma sociedade, evitar o condomínio entre os herdeiros, por ora reduzir o impacto fiscal que ocorre numa sucessão, fazer uma racionalização de custos, uso compartilhado de ativos, na fala do Dr. Camilo, na primeira aula que ele nos deu. E, a partir daí, eles trouxeram para vocês uma série de elementos que se pode utilizar, seja num contrato social, tratando-se de uma limitada, seja no estatuto social de uma companhia, seja num acordo de sócios ou de acionistas, seja na constituição de estruturas que podem levar a uma otimização, né, do planejamento e ao objetivo traçado inicialmente. Um destes que estão aí, acho que vocês estão enxergando aí no PowerPoint que eu estou apresentando, tá? Bom, eu não vou tratar, pelo tema que me foi dado, obviamente que várias das questões que eu vou trazer, elas vão ser tratadas também no contrato social, também no estatuto social, no acordo de sócios ou acionistas, ou através da constituição de estruturas. Mas a minha percepção sobre o tema é que eu deveria trazer também outras formas de se planejar que não são necessariamente feitas através do instrumento societário, ou seja, através de um instrumento de doação, com ou sem reserva de usufruto, e também trazer uma questão relacionada a como posicionar nesses documentos cláusulas que possam defender os sócios em relação a credores, né, seja do falecido, seja dos próprios herdeiros, e, ao final, eu vou tratar um pouquinho de um capítulo que é a herança jacente, que, na verdade, pouco teremos que falar sobre esse assunto. Depois, se o doutor Camilo quiser adentrar no assunto e nos ajudar, né, porque eu não sei se eu consegui alcançar bem o objetivo aqui na preparação que eu fiz. Mas vamos lá. Bom, o tema sugerido é doação e usufruto de participação societária, e foram 3 tópicos, e esses tópicos foram colocados aqui para a gente iniciar uma discussão, para a gente pensar, tanto que foram colocados aí, o primeiro dele, uma pergunta, se trata, né, de se transmitir uma propriedade ou um controle, né, de uma companhia, de uma sociedade, qual que é a essência disso tudo, qual que é o risco de uma doação para quem doa, para quem recebe, para o sócio, para a sociedade, e tratou também um pouco do usufruto, direitos políticos, direitos econômicos, venda. Eu tentei organizar essa nossa conversa, tá? Tratando, primeiramente, a doação
Da doação. A doação a gente tem muito pouco para falar, porque existem poucas diferenças quando a gente trata de uma doação, seja uma doação pura de um imóvel, de direito civil. O Código Civil se amolda perfeitamente ao Instituto de Doação, quando a gente tem que fazer uma doação de cotas, uma doação de ações, tá? Então não existe muito segredo, a gente vai aplicar ali, a doação é o contrato, né, feito a título gratuito, aonde vai haver a transferência de patrimônio, bens, vantagens para outra pessoa, tá? Para os herdeiros, para qualquer terceiro que não seja herdeiro. E a doação, ela pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque muitas pessoas se perguntam, bom, mas eu vou fazer uma doação de cotas, eu vou fazer de uma ação, qual que é a natureza desse bem? Eu tenho que necessariamente fazer isso por escritura pública? E a resposta aqui é que não. Eu posso fazer por instrumento particular. Por quê? Porque não se trata de bem imóvel, não é da essência do ato, né? A cota é um direito, a ação um título participativo, e esse instrumento de doação ele pode ser perfeitamente feito por instrumento particular, inclusive com a imposição de cláusulas restritivas, né, do domínio, de inalienabilidade, cláusula de impenhorabilidade, cláusula de incomunicabilidade e, inclusive, com a reserva ou a instituição do usufruto, como a gente vai ver na sequência. Tá? Coloquei aqui porque a gente está tratando especificamente, né, do critério de sucessão, que é a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança, salvo se expressamente ressalvado que esse quinhão está sendo transferido da parte disponível do patrimônio, tá? Bom, e já introduzindo aqui um pouquinho do societário, e repetindo, o instrumento público não é da essência do ato, podendo, né, essa doação ser realizada por instrumento particular, existe a necessidade do registro, tá? Muito embora não seja um bem imóvel que vai ser levado a registro de imóveis, o registro ele é feito na verbação dos livros de uma sociedade por ações ou por meio de alteração de contrato social, no caso de cotas de uma sociedade, onde a gente ali vai refletir essa doação nos instrumentos societários ou nos livros da companhia. Tá? Houve até uma pergunta ontem, eu acho que foi de uma pessoa chamada Murilo, que eu não sei se está na plateia, tá? Que os únicos modos de a gente instituir essas cláusulas restritivas, a inalienabilidade, a incomunicabilidade e a impenhorabilidade, elas só podem ser instituídas ou por doação ou por testamento. Não existe outra forma de se instituir essas cláusulas restritivas, tá? Eu não posso, através de uma conferência de bens ao capital de uma sociedade, colocar tais cláusulas restritivas, tá? Já o usufruto não, tá? O usufruto ele pode ser instituído, nós vamos ver mais adiante, por diversos meios. Bom, para a gente entender o usufruto de ações, a gente precisa falar um pouquinho do usufruto geral, porque o usufruto ele é um instituto de direito civil, ele é fruto do direito romano, tá? E ele, inicialmente, ele foi concebido como caráter alimentício, e em operações exatamente com as quais a gente está tratando agora, em operações de direito sucessório, mas também para caráter alimentar, caráter de sobrevivência. Tá? E o Código Civil, conservando a tradição romana, ele vem, o Código de 1916 regrou o Instituto do Usufruto, e o Código de 2002 praticamente repetiu as normas que existiam no Código Civil de 1916. Só que se a gente pensar em 1916, as sociedades no Brasil, elas eram regidas pelo Código Comercial de 1850, tá? Em 1916 não existia nem o decreto da sociedade limitada e era praticamente inexistente a sociedade por ações no Brasil. Sociedade por ações naquele tempo, ela precisava ser autorizada a funcionar por ordem do governo federal. Então, nem se tratava, na época do Código Civil,
sobre a possibilidade, ou nem se cogitava, de um usufruto sobre uma cota de uma sociedade limitada que não existia no Código 16. A gente tratava de sociedades em nome coletivo, sociedade em comandita simples, quer dizer, sociedades que caíram em completo desuso. Hoje, a gente praticamente utiliza a sociedade limitada e a sociedade por ações, muito embora o Código ainda regule algumas das sociedades do começo do século XX, tá? Mas o fato é que eu trouxe para vocês aqui, o que eu quero deixar para vocês é uma ideia de que o Código Civil é a legislação que deve ser utilizada, tá, para a interpretação do Instituto do Usufruto. Tá? E o que é usufruto? Usufruto, o Código Civil de 2002, das poucas mudanças que ele fez em relação ao Código de 16, foi exatamente a grande falha de não trazer o conceito do usufruto, diferentemente do que acontecia no Código de 1916, né, que está escrito aí 2016 errado, eu peço desculpa. Então, o Código dizia no artigo 713 que constitui usufruto o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade. Tá? Eu não vou trazer aqui Pontes de Miranda, que diz que não se destaca da propriedade, mas se limita ou restringe, porque eu acho que eu quero dar um caráter bem prático para o nosso curso e não teórico. Tá? Bom, então, o usufruto é um direito real que se possui sobre um bem de uma titularidade de outra pessoa. Tá? Quando existe o usufruto, existe uma limitação, ou que se chama de uma restrição temporária ao direito daquele que é o proprietário e que, com a instituição do usufruto, ele passa a se chamar de nu proprietário. Tá? E, por meio da instituição do usufruto, a outorga a terceiros do direito de administrar, fruir, usar e gozar das utilidades e dos frutos da coisa que o usufrutuário tem o dever de conservação. Bom, obviamente que existem inúmeros outros dispositivos relacionados ao usufruto, mas por que eu destaquei essas características principais aqui? Porque são essas questões que eu vou levar para vocês para o âmbito societário, para demonstrar as dificuldades que hoje pairam sobre o usufruto quando instituído sobre ações ou cota. Tá? Então, vamos lá. O Código Civil diz que o usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, um patrimônio inteiro, parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Muito se discutiu sobre o cabimento de usufruto sobre ações ou sobre cotas. É uma discussão totalmente ultrapassada, porque a legislação brasileira, desde o decreto que regia a Lei das Sociedades por Ações de 1940, ele já trouxe a previsão da possibilidade de um usufruto sobre direitos, né? Que, no caso, permitiu, então, a instituição desse ônus sobre as ações. Então, é uma discussão que cai por terra, muito embora vocês possam observar que o Código Civil ele não se amolda muito bem, porque ele não trata, né? Ele trata de imóveis ou imóveis, mas ele não trata especificamente de um título de participação. Ele trata do título de crédito, ele tratou de apólice da dívida pública, mas ele não trata de um título de participação como cotas ou como ações de uma sociedade, tá? Outra disposição que pode interessar no âmbito das sociedades é que o usufruto ele se estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos, e um artigo importantíssimo, que é o 1394, que diz que o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Né? Como vocês veem aí no título, o Código Civil ele tem esse capítulo, esses artigos todos dedicados aí. Nós estamos falando de 21 artigos, dos quais eu estou citando 3 aqui somente para a gente conversar, mas lá está disciplinado usufruto sobre minas, sobre fazendas, sobre coisas que verdadeiramente não se aplicam ao que a gente está conversando aqui. E aí, o Código Civil, ele traz, né, nesse artigo, 1394, conceitos como posse, uso, administração, frutos, né?
E, por último, eu vou falar da preservação da substância. A posse é uma coisa extremamente complicada, você transpor o conceito da posse para uma posse de ações ou cotas, tá? Porque você teria que admitir a posse sobre direitos. Muito embora, tá, existam pessoas que admitam a posse por direito, ela terá pouca relevância no âmbito societário. O uso também não, quer dizer, não faz sentido o uso de uma ação ou de uma cota. Então, a gente parte para o campo da o usufrutuário terá administração, né, da coisa dada em usufruto. E o que é administração? É a possibilidade de dar à coisa o destino dela, e quando se fala em destino, né, é o destino econômico, para desenvolver as capacidades econômicas e aproveitar a sua produtividade. E os frutos, né, é a possibilidade de você perceber e retirar da coisa os proveitos que ela se presta. Esse conceito não tem um rigor técnico, é um conceito controvertido mesmo no âmbito do direito civil puro, tá? Aonde os autores, eles dividem em frutos civis, frutos naturais, frutos industriais, frutos pendentes, conceitos muitas das vezes inapropriados e inaplicáveis quando se trata de usufruto de participação societária, tá? Uma coisa que a lei civil não trata expressamente é que no usufruto de qualquer usufruto, né, não só o de ações, é imperioso que haja a preservação da substância da coisa. E existe uma discussão doutrinária enorme do que é a preservação da substância. E existe um certo consenso em se dizer que é a preservação da utilidade da coisa, da sua destinação econômica, e a interpretação disso, desse bicho, vai cair naquele campo do Código Civil, que é o da boa-fé objetiva, né? Que tem em conta o dever de cuidado e lealdade entre os participantes da relação jurídica para se entender o que é a preservação da substância da coisa. Vocês vão entender isso quando eu entrar na parte, tá, em que se fala de alteração de objeto, fusão, cisão, incorporação, transformação, recesso, quer dizer, que leva, vamos dizer, a uma alteração ou não, né, da substância da coisa, como é que se entenda essa problemática toda. Modos de constituição de usufruto é uma coisa importante se entender, e isso nos planejamentos sucessórios, né, é importante entender, que você pode constituir um usufruto, tá? Ele pode se dar por força de lei, que é um usufruto que eu não vou tratar aqui, tá? O usufruto do pai em relação aos bens dos filhos, ou voluntariamente, e aí é que entra o planejamento, tá? E como é que é feito voluntariamente? Ele pode ser feito através de um negócio jurídico, né? Em que pode ser feito inter vivos ou causa mortis, tá? Pode ser gratuito, pode ser oneroso, pode ser um contrato, pode ser um testamento, tá? E a parte de prescrição aquisitiva usucapião eu não vou tratar, porque está relacionada à posse de que eu tratei inicialmente, tá? Então, você pode instituir um usufruto por um contrato, e aí você tem duas formas. Você tem a dedução da propriedade, tá? Que é feito através da reserva do usufruto, ou através da instituição em favor de terceiro. Então, quando o proprietário aliena o bem, tá? Anula a propriedade do bem, ele pode reservar para si o usufruto daquele bem alienado, tá? Ou o proprietário pode instituir o usufruto em favor de alguém e reservar para si a nua propriedade daquela coisa, tá? E também pode não haver reserva. O proprietário, ele pode instituir o usufruto em favor de um terceiro e transmitir a nua propriedade em favor de outro terceiro, tá? Então, a propriedade, ela fica, né? O nu proprietário, seja o próprio instituidor ou o terceiro, ele sempre terá esta propriedade limitada. Por quê?
porque o proprietário ele já não terá mais, tá, a possibilidade de fruir e usar da coisa, tá? E o proprietário, o usufrutuário é que fruirá, né? Usará esta coisa, mas o usufrutuário não terá o poder de dispor da coisa. O poder de disposição está com o proprietário, que vai poder alienar esta coisa, este bem, tá? Desde que ele conserve as características do usufruto, desde que ele não altere o usufruto. Ele não precisará nem da permissão do usufrutuário para que ele possa fazer a alienação da nua propriedade, tá? Bom, e também, tá? Óbvio, eu estou colocando isso dessa forma porque são mecanismos aonde você arranja o planejamento sucessório, né? Quando você quer, ou em vida, já definir a sua sucessão, tá? Mas você não quer privar aquele que faz a transmissão da propriedade, no caso, para os herdeiros, a título de doação, ele quer preservar, tá? Já transmitir a propriedade, já consumar uma partilha, mas ele não quer se privar de determinados direitos patrimoniais, e depois nós vamos ver que no direito societário a gente vai tratar também de direitos políticos, eu vou explicar para vocês, mas ele quer continuar com uma certa ingerência naquele patrimônio, tá? Então ele adianta essa sucessão, ele planeja através de uma doação, tá? E o outro modo de se instituir também é através de testamento, onde você prepara uma sucessão através de um testamento, e também por meio do testamento você pode instituir usufrutuários em relação ao patrimônio, tá? Uma coisa muito importante é que o usufruto para ter eficácia erga omnes, o Código Civil só trata, no artigo 1392, da indispensabilidade do registro, né, no registro de imóveis, mas é importante colocar, porque nós vamos tratar de cotas e ações, que quando se trata de bens, móveis ou direitos com sistemática aquisitiva especial, e aqui eu trouxe para vocês que isso também ocorre em navios, aeronaves, marcas, né? Que você tem registros especiais, patentes. O mesmo acontece com ações de companhia e o mesmo acontece na sociedade limitada. É indispensável se efetivar a averbação nos livros societários, tá? No caso de uma SA, e no caso de uma limitada, a alteração do contrato social. Uma coisa que eu queria deixar registrado para vocês, já que a gente está tratando, né, de usufruto, é que o usufruto, como eu disse inicialmente, ele tem uma origem no direito romano, né? Mas o usufruto hoje, ele carece de uma regulação, de um tratamento um pouco melhor pela legislação, porque o usufruto, ele é um potente e relevante instrumento para o fluxo das relações, né, empresariais. E hoje ele já vem sendo utilizado não só em operações de natureza alimentar, sucessória, tá? Mas também ele vem sendo utilizado em operações comerciais, operações bancárias, né? A gente vê até em programas de stock options, de plano de incentivos a administradores, a utilização de usufruto, mecanismos para reorganizações societárias, transferências de controle, tá? Então, é um instrumento potente que carece de estudo. E que aqui eu estou trazendo para vocês, né? Porque, óbvio e claro que se pode fazer um planejamento sucessório se utilizando do usufruto, e a minha preocupação foi para trazer para todo mundo a problemática e quais os problemas a se enfrentar e quais os cuidados ao se preparar uma sucessão calcada no usufruto, tá? E, além dessas utilizações todas, a gente tem visto, né, um número muito grande de ações de companhias, especialmente holdings, de patrimônios empresariais, atividades empresariais, sendo reunidas através de holdings não só patrimoniais, né, exclusivamente de ativos simples, mas de
complexidade, vamos dizer assim, empresarial, sendo reunidos através de uma holding, que o Camilo já trouxe para vocês o conceito de holding, e por meio dessas holdings, né, se implementa os atos de doação com ou sem reserva de usufruto. Ou, se não se faz isso em vida, através de testamento. Bom, o Código Civil, como eu disse para vocês, ele trouxe essa noção da constituição de usufruto há um tempo, né, em que o Brasil era uma sociedade agrária, né, que a gente nem tinha sociedade por ações, e o que acabou acontecendo, tá? Veio o decreto de 40, o decreto-lei de 40, da lei 2627, da lei das sociedades por ações, e por fim, vamos falar do que é atual, a lei das sociedades por ações, e ela trouxe a disciplina do usufruto, quer dizer, garantindo que o usufruto é um mecanismo que pode ser feito em relação a título de participação, mas eu trouxe para vocês a dinâmica da disciplina disso na Lei das Sociedades por Ações, para mostrar o quão lacônica é a legislação. Então, foi muito fácil reproduzir, porque são 5 artigos, tá? E o quanto carece de aprimoramento tudo isso. E o importante é o seguinte, mesmo no Código Civil de 2002 para as limitadas, vocês não vão encontrar uma linha sequer no capítulo dos direitos de empresas, das sociedades limitadas, tratando do usufruto, né? Quer dizer, quando você está diante de uma limitada, por incrível que pareça, você vai ter uma aplicação subsidiária da lei das sociedades por ações também, tá? É uma complexidade muito grande você entender se você vai utilizar o Código Civil ou você vai utilizar a lei das sociedades por ações, especialmente quando aquela sociedade não tem uma aplicação supletiva pela lei das sociedades por ações, tá? E quando a Lei 6.404, ela regula esse usufruto, tá? Ela regula de uma forma, ela chega e diz no artigo 40, admitindo o usufruto, né, que ele tem que ser averbado no livro de registro de ações nominativas ou, se a ação escritural, no livro da instituição financeira, tá? Nada mais. Na sequência, tá? Ela diz que a companhia tem que ter os livros obrigatórios, e nesses livros obrigatórios ela tem que fazer lá no livro de registro de ações nominativas, né, a averbação também do usufruto de todos os ônus que possam ser constituídos sobre as ações. E aqui, gente, eu estou tratando das ações, obviamente, porque eu disse que o Código Civil não trouxe nenhuma disciplina especial para as limitadas, tá? Uma questão que é muito polêmica e que nós vamos tratar subsequentemente é o artigo 114 da lei, que diz que o direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato da instituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Tá? Esse é um tema que eu vou reservar para tratar com vocês mais adiante, porque eu acho que é um dos temas mais polêmicos que existem no âmbito do usufruto de ações e no usufruto de cotas. Tá? E é aqui, especialmente, que o Código Civil ele não resolve, a lei das sociedades por ações não resolve, e existe uma série de consequências que decorrem disso. Tá? Então, só para completar o rol da disciplina, tem o artigo 171, que fala do direito de preferência, né, no usufruto, que quando não exercido pelo, quem ele chama de acionista é o nu proprietário, né, aquele que figura como no proprietário nos livros, tá, que o usufrutuário poderá, então, exercer o direito de preferência. Aqui ele vai falar também, que é o tal do direito ao acessório, né? Que no aumento mediante capitalização de lucros ou reservas, que o usufrutuário também vai se beneficiar e o usufruto, quer dizer, ele vai acompanhar futuros aumentos que existam mediante capitalização de lucros ou reservas, tá? O artigo 205, ele não trata, ele trata do pagamento do dividendo, né? Que quando você constitui um usufruto, na data, o dividendo vai ser pago àquele que tiver instituído como usufrutuário da ação, tá? E o artigo 103 é
meramente formalismo, que a companhia vai verificar a regularidade das transferências da constituição dos ônus, tá? Bom, e qual que é a problemática que eu quero trazer para vocês? Existe, assim, uma certa displicência das pessoas, e eu na minha vida profissional tenho pego isso, que simplesmente faz uma doação, institui-se o usufruto em favor de alguém e não se fala nada sobre, tá, os direitos e deveres que estão sendo transmitidos com essas cotas ou com essas ações em que se instituiu o usufruto. E qual que é a problemática aqui? A problemática é que, quando se institui um usufruto, tá, sobre esses títulos de participação, o usufrutuário ou acionista, eles não são titulares da empresa, tá? O sócio ou acionista, ele é titular de ações e de cotas. O patrimônio da empresa, ele não se confunde, tá, com o patrimônio do sócio. Então, no fundo, o que ele está recebendo é um direito, que antigamente era fácil, era um certificado, era uma cautela, mas quando você se torna titular de uma ação, você vai se tornar titular de um direito, tá? Uma posição jurídica que compreende uma sistemática de direitos, poderes, deveres, ônus, né, obrigações, né? Por quê? Porque a personalidade jurídica da sociedade é distinta do patrimônio pessoal, tá? Então, a ação de sociedade, ela confere ao titular um status sócio, é uma posição jurídica. E como constituir um direito real sobre algo que é uma posição, que é um status? E do entendimento dessa situação, verifica-se, tá, que se você não disciplinar que direito e que obrigação está sendo otorgado no momento da constituição do ônus, né, da instituição do usufruto, a situação ela pode se tornar muito confusa no futuro, porque você vai se perguntar, né, qual que é a posição jurídica que foi transferida para o usufrutuário, aquilo que ficou reservado ao proprietário, aquilo que é exclusivo de um e de outro, ou aquilo que está na esfera de ambos, tá? Então, essa é a grande inadequação que o Código Civil tem, porque o Código Civil não resolve e a própria Lei das Sociedades por Ações não resolve, tá? E esse tipo de indagação, quando está tudo bem, está tudo perfeito, não tem problema. A grande questão é que existe um conflito de interesses íncito entre o no proprietário e o usufrutuário, tá? O usufrutuário, porque numa sociedade por ações você tem, ou numa sociedade limitada, tá? Você tem, nesse status sócio, nessa posição jurídica de direitos, poderes, deveres e ônus, tá? Você tem uma série de direitos que eles se dividem em direitos políticos e direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, eles têm uma certa dificuldade? Tem, mas é muito mais fácil entender que o usufrutuário tem direito ao dividendo daquela participação. Que o usufrutuário, a lei regula como funciona os aumentos de capital, direitos de preferência. Só que com relação aos direitos políticos, tá, existe uma dificuldade muito grande de se determinar quem é que vai exercer o voto, tá? E de como vai exercer esse voto, e de outros direitos adjacentes, tais como o direito de fiscalizar, direito de comparecer às assembleias ou reuniões de sócios, de acionistas, o direito de pedir instalação de conselho fiscal, uma série de direitos que, no direito societário, tá, eles são entendidos como os direitos políticos do acionista, que muitas das vezes não fica claro o direito de quem pode exercer qual direito. Tá? Então, existe esse conflito, tá? Por quê? Porque o proprietário, que é aquele que terá a plena propriedade das ações ou cotas no futuro, tá? Quando se consolidar a propriedade da ação ou da cota, ele será o proprietário com todos os ônus e bônus do tempo.
Então, o usufrutuário esteve ali com o usufruto durante 10, 20 anos. O proprietário pode receber uma sociedade próspera, como também pode receber uma sociedade em completa falência. Como é que fica a posição do proprietário se ele não zelar por esse patrimônio? E o usufrutuário, ao menos em tese, ele tem interesse, a tendência natural dele é querer distribuir a maior parcela possível do lucro da sociedade em forma de dividendos. Então, como é que eu compatibilizo essas posições antagônicas, tá? Muitas das vezes antagônicas. Bom, se nada se diz, e o que a gente observa na prática, quando as pessoas vão fazer um planejamento sucessório, tá? E fazem uma disciplina de usufruto, conferindo, muitas das vezes, tá? O direito ao dividendo, por exemplo, às vezes nada se fala sobre o voto. Nesse sentido, como vocês viram lá no artigo que eu mencionei, tá? Eu vou até voltar lá, para ficar claro para a gente. Eu estou indo para frente, espera aí. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Gente, isso é um problema, tá? Por quê? Quando estamos na paz, sempre haverá o prévio acordo, sem problema nenhum, tá? O problema é quando não existe a paz e você tem que enfrentar uma situação como essa, e de verdade o que você acaba enfrentando é uma situação de impasse. Quando o volume, o montante dessas ações ou cotas não tem o poder de interferir, tá, na decisão societária, talvez o problema seja menos relevante. A não ser, por exemplo, quando quer se pedir a instalação de um conselho fiscal. Um quer, o outro não quer, como é que faz? Né? Então, é uma situação muito delicada, e eu trouxe aqui para vocês uma crítica do professor Nelson Eiserick, tá? Que coloca, bom, exigir um prévio acordo significa uma falta de definição clara acerca de quem efetivamente detém o direito de voto, e que isso gera uma ineficiência do funcionamento do mercado, tá? Inclusive, ele menciona-se, né, aqui um parecer da CVM, ele menciona o entendimento da doutrina e coloca uma crítica, tá, de que isso pode gerar uma baita de uma insegurança jurídica e uma situação de total congelamento da decisão societária. O que, diante de um princípio brasileiro muito festejado, que é o princípio da preservação da empresa, é uma crueldade que se faz em relação à sociedade, tá? Nesse parecer da CVM que ele cita, né, ali se entendeu pela suspensão do direito de voto, tá, em função do dissenso, negando eleição de administrador pelo processo de voto múltiplo e instalação de conselho fiscal. Vocês vejam que não é nem um caso em que nós estamos falando aqui de controlador engessando uma sociedade, quantas ações elas detêm o controle. Aqui nós estamos falando, quer dizer, de um prejuízo àqueles acionistas detentores daquela ação, porque eles não conseguem nem eleger um administrador pelo sistema do voto múltiplo ou instalação de conselho fiscal. Tá? E com relação ao voto, eu vou trazer um dado que talvez não seja prático para vocês, mas eu acho muito relevante, né? Porque a gente pode dizer assim, bom, dura lex, sed lex, né? Então, esse a dificuldade, paciência, nós vamos ter que enfrentar a lei. Não é bem assim, tá? Antes de tratar o que pode ser feito, eu queria simplesmente informar a vocês que essa questão não é polêmica só aqui no Brasil. Essa questão ela é em todos os países, né, da civil law e que adotaram o Instituto do Usufruto, tá? É uma questão extremamente polêmica. A lei brasileira, ela diz que tem que haver necessidade do prévio acordo entre ambos, tá? E ela não confere nenhuma solução para isso. Mas ordenamentos estrangeiros também, a gente vai encontrar legislação que também optou pelo modelo brasileiro, tá?
Mas eu não vou aqui dizer para vocês quem, se é Suíça, né, França, blá, 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 porque eu acho que não é o objetivo desse curso aqui, tá? Mas existem outras jurisdições que entendem que o direito de voto tem que ser do usufrutuário. E que o usufrutuário é que vota em todas as matérias e que existe uma relação de direito civil entre o usufrutuário e o proprietário, que se houver qualquer tipo de abuso, haverá, né, um litígio entre ambos. Mas quem conduz, né, tudo é o usufrutuário. Existe outra corrente que diz que o direito de voto é do nu proprietário, porque ele é o efetivo proprietário da ação, tá? Existe outra corrente que diz que o direito tem que ser conferido a ambos, conforme a natureza da Assembleia, se ordinária ou extraordinária, ou conforme a natureza do assunto, ou as disposições do acordo. Tá? Dentro dessa situação vigente na lei brasileira, tá? Qual que é o aconselhamento que eu dou quando alguém vai fazer um usufruto de ações? É que ao tratar, tá, do direito de voto, que porque a lei lá no artigo 18, 114 que nós vimos, ela diz que o voto será de ambos, salvo disposição em contrário. Então, o que resta para o operador do direito que quer fazer um planejamento e um bom planejamento sucessório, tá? Resta para ele disciplinar no ato constitutivo a dinâmica do voto. Agora, gente, confesso para vocês que é dificílimo, porque sempre vai existir uma incompletude. Mas, assim como quando a gente vai redigir um acordo de acionistas, quando a gente vai redigir um contrato social, que a gente quer um bloqueio de voto, que a gente quer uma golden share, que a gente quer, né, qualquer coisa que não deixe ao alvedrio do majoritário ou de um grupo de acionistas, tá? Aqui a tentativa é, ao se redigir o ato constitutivo, você diz que, tá, o voto, quando for um voto que vai implicar a alteração da substância da coisa, por exemplo, um voto, tá, que vai levar a uma venda de ativo significativo da sociedade, que vai levar a uma cisão, a uma fusão, a uma incorporação, a uma transformação, a um recesso, a uma dissolução, entendeu? Que isso, aí sim, deveria contar com a participação de ambos, ou em situações como essa, tá? O que é muito difícil disciplinar, tá? E colocar matérias, tipo aprovação de dividendo, mas os dividendos não poderão, ele não poderá em dividendos que sejam superiores a 50% do lucro, enfim, procurar conforme, né, porque é tudo tailor-made, esses planejamentos é tudo muito customizado, tentar encontrar uma forma de disciplinar este voto. Então, eu disse a vocês que boa parte que a gente encontra não existe a disciplina. Ninguém fala nada do voto, então é conferido o direito patrimonial de dividendo e para por aí, e neste caso vai ter aplicação ao voto conjunto. Só que existe outra situação que a gente encontra também, que é a situação seguinte. Por exemplo, o doador, o patriarca, ele faz a doação, ele reserva para si o usufruto das ações, tá? Desculpe, dos dividendos e também do direito de voto. Ponto, tá? E isso também gera situações, porque à medida que o tempo passa, aquele usufrutuário, aquele herdeiro, muitas das vezes ele pode não concordar com a decisão do patriarca, e o patriarca reservou para si o direito absoluto. Inclusive, a gente não pode entender como interesse que leve à depauperação daquela sociedade. Então, aí você vai ter que verificar qual que é o limite daquele voto que foi reservado. Quer dizer, bom, eu reservei o direito de voto, eu posso tudo? Eu sou onipotente? Tem um parecer do professor Comparato, né, muito interessante, que trata dessa questão, exatamente isso que aconteceu, de um patriarca que, num determinado momento, depois de ter feito a doação com reserva de usufruto, ele resolve fazer uma série de operações societárias, como se ele tivesse desistido daquela doação e esvaziar o patrimônio daquela sociedade, retirando tudo, né? E os filhos usufrutuários, não, os filhos usufrutuários gritaram e disseram, não, de jeito nenhum, como assim? O poder de reservar para si o voto, ele não pode ser soberano, tá? Então,
O objetivo dessa minha fala para vocês, gente, é alertar para uma coisa que, assim, na prática, eu faço não só, né, o planejamento, a parte preventiva, mas a gente também está na questão do contencioso, das arbitragens, vendo que, com o número de usufrutos instituídos, né, a população brasileira envelheceu. Hoje, eu acho que eu nunca assisti tantos casos de interdições na minha vida. Eu que, até um certo momento da minha vida, nunca tinha feito um caso de interdição, hoje eu tenho visto caso de interdição. Por quê? Porque nós estamos recebendo, né, os empresários septuagenários, ainda jovens, né, mas octogenários, e estamos fazendo planejamento, né, interdições de pessoas que chegam aos 80, 83, discutindo uma interdição porque estão lúcidos. E só que chega nesse momento, tá? Muitas das vezes há o arrependimento daquilo que fez. Então, como é que ele vai exercer esse arrependimento? Através do voto. E essa é uma situação não só, tá? Eu estou tratando aqui, porque a gente está falando de sucessão e que a gente compreende de pai para filho, mas essa é uma situação que acontece também quando não é necessariamente pai e filho, mas você tem uma propriedade na mão de um e o voto na mão de outro, e que nem parentes são. Tá? Então, gera esse tipo de conflito. Bom, aqui, vocês me desculpem aí, porque eu não sou muito boa de digitação, saiu caixa alta, caixa baixa, mas não é por causa da importância, tá? Talvez eu quis colocar no começo para vocês mais os direitos políticos, né, em cima, e embaixo os direitos patrimoniais. Mas só para vocês entenderem a problemática, nós não vamos resolver isso aqui. Aliás, estou escrevendo uma tese de doutorado para tentar resolver isso, né? Também não vou resolver isso, mas é assim, você outorga, ou institui, ou reserva um usufruto, e a questão que fica é o seguinte, a sociedade vai ter que suportar a atuação de dois acionistas, desculpe, duas pessoas, quando existe o princípio da indivisibilidade da ação. Quem tem direito à informação? Os dois, o usufrutuário e o proprietário terá direito à informação. Quem poderá demandar contra esta sociedade? Né? Quem tem o direito de ser convocado? Ambos. Quando você faz uma convocação, né, você obrigatoriamente tem que chamar o usufrutuário no proprietário. Ora, mas se o voto tem que ser de comum acordo, como é que faz isso? Tem que vir um representante na Assembleia, porque no condomínio de ações é assim que funciona, né? Então, como é que fica essa situação? A lei não resolve. Quem tem direito de comparecer? Ainda que o voto seja exercido por um único, o usufrutuário, se não tem o voto, ou no proprietário, se não tem o voto, ele tem o direito de estar presente. Ele tem o direito, se não de voto, ele tem o direito de voz. Ele tem o direito de estar. Quem tem direito à prestação de contas? Quem tem direito à instalação de conselho fiscal? Tá? E outro exemplo que eu peguei sobre alteração da substância da coisa, que eu já repeti anteriormente, né? Eu sou usufrutuário de um título de participação, eu sou usufrutuário de um direito. Poderá haver alteração do objeto social? Isso desnatura a coisa? Então, são indagações muito importantes a serem feitas, tá? Bom, existem outras questões também, tá? Que dizem respeito aos aspectos patrimoniais. O direito ao dividendo, a grande discussão que existe com relação ao direito ao dividendo é a discussão que diz respeito ao quanto de dividendos que deve ser distribuído. Por quê? Porque numa sociedade por ações, você tem as reservas, né, constituídas nos termos lá dos artigos 200, 205 da Lei das Sociedades por Ações, reservas estatutárias que são constituídas e que muitas vezes nas limitadas também são constituídas. Quer dizer, como é que fica a situação do usufrutuário, tá, com relação ao direito a essas reservas? Por quê? Porque se o nu proprietário tem o direito de voto, o que acontece? Dentro daquele conflito de interesses que eu coloquei para vocês, tá? Gera uma situação em que, muitas das vezes, o proprietário não tem direito, não tem o interesse na distribuição de dividendos robustos, né?
No caso da lei das sociedades por ações, ele muitas das vezes distribui o dividendo mínimo obrigatório e retém todo o lucro da sociedade sob a forma de reservas, né? Então, a indagação que se coloca é se o usufrutuário teria ou não direito a essas reservas e em que momento. O Código Civil, ele é totalmente inadequado. O Código Civil fala em frutos pendentes, né, como frutos de árvores, maçãs, peras, laranjas, né? Mas ele não chega à complexidade de reserva constituída. A reserva é fruto, não é fruto, tá? Então, gente, eu não estou aqui para resolver, eu estou aqui para complicar a vida de vocês e fazê-los pensar que simplesmente instituir um usufruto e achar que eu estou, né, mitigando o litígio, eu sempre uso a palavra mitigar, porque a gente jamais vai solucionar o litígio, né? Quando tem que haver um litígio numa sessão, ele haverá, tá? E muitas das vezes, ao instituir um usufruto de ações ou de cotas, muitas das vezes a gente está criando um campo para conflito muito grande e que aí, enquanto não houver uma mudança legislativa, né, enquanto não houver um entendimento uniforme sobre essa questão, o interessante é que a gente, ao redigir esse tipo de documento, tenha certo cuidado. E eu acho uma pena que hoje, né, com as arbitragens, muitas dessas discussões, elas não estão mais sendo vivas, elas não estão sendo mais trazidas a público, né? Discussões que existiam, porque hoje muitas dessas questões elas estão sendo discutidas no âmbito da arbitragem. Tá bom? Então, eu acho que na parte de usufruto, gente, era o que eu tinha para dizer para vocês, e eu queria voltar um pouquinho só no racional do nosso curso, tá? Que é esse propriedade ou controle, qual a essência da sucessão, risco da doação para quem doa, para quem recebe para o sócio, para a sociedade, usufruto de direitos políticos, econômicos, venda, né? Foram pensamentos aí pincelados. O que eu diria para vocês sobre o primeiro item, propriedade ou controle, qual que é a essência disso tudo, tá? Uma ocasião, eu tive uma consulta sobre uma questão que era o seguinte: um pai, 2 filhos, 50%, 50% de ações, tá? E o pai, ele não tinha coragem de fazer uma diferença patrimonial entre os filhos. Ele achava que ambos os filhos deveriam receber patrimonialmente, cada qual 50%, tá? Da propriedade daquela ação. E também, eu não tratei aqui com vocês o direito da ação preferencial, então eu estou presumindo, se alguém tiver alguma dúvida e quiser lançar alguma pergunta, e ele também não queria trabalhar com o mecanismo, tá, de dar ações preferenciais para um filho e ações ordinárias para outro filho. E a indagação que se colocou na ocasião é se ele poderia fazer, tá, uma transferência equânime da propriedade, 50% das ações daquela companhia para um, 50% das ações da companhia para o outro, mas fazer uma diferenciação com relação ao direito de voto. Ou seja, instituindo um usufruto no qual um determinado filho, que seria o privilegiado na história, ele deteria o poder de controle sobre aquilo. Gente, eu estou também levantando o problema, eu não trago a solução, porque o controle tem o seu valor, né? E a gente sabe que em sucessão, a gente tem todo um cálculo de parte legítima, de parte disponível, né? Que você não pode ultrapassar. Quanto vale um usufruto, né? Outorgado a um determinado filho para uma transferência de controle. Então, fica essa indagação aí, depois se alguém quiser debater, trazer opinião, ao final, será muito bem-vinda a opinião, tá? Riscos da doação. Riscos da doação para quem doa, né? Para quem recebe, para o sócio e para a sociedade.
O risco da doação para aquele que doa, sem dúvida alguma, é uma mutação patrimonial, muito embora a lei diga que você não pode fazer uma doação de todo o seu patrimônio sem prover, né, o suficiente para a sua própria sobrevivência. O risco que existe é exatamente de você ficar privado de recursos. Basta ler o Rei Lear de Shakespeare para poder entender como é que funciona essa história de doar bens em vida. O que ameniza isso? A reserva de usufruto. A reserva de usufruto, que pode ser feita sobre qualquer tipo de patrimônio, não é só o societário, nós estamos aqui falando das sociedades, né? Que atenua essa dificuldade e o risco na doação com reserva de usufruto são esses que eu coloquei para vocês e que pelo menos eu pude vislumbrar para poder vir bater esse papo com vocês, tá? Para a sociedade é um elemento estranho que entra na sociedade, e a sociedade ela sempre terá mecanismos, eu acho que sobre esses mecanismos de alteração de contrato social, de acordo de acionistas, isso foi falado nas palestras anteriores, você sempre vai ter o mecanismo de, no contrato social, disciplinar a possibilidade ou não, né, da entrada de herdeiros na sociedade, vedando, portanto, a possibilidade de doação ou, em caso de falecimento, a entrada do herdeiro na sociedade, tá? E o usufruto, direitos políticos, econômicos, venda, eu acho que a gente já tratou, tá bom? Então, eu não sei se o Camilo quer me interromper, Camilo, e se dentro, como foi você o organizador disso, se dentro da sua expectativa teria alguma coisa a mais que você quisesse trazer para dividir com o pessoal. Sim, eu vou aproveitar, deixa aqui. Eu acho que tem, de novo, assim, dizem, né, o óbvio nasceu para ser dito. Tem duas situações importantes que a gente tem que considerar quando a gente fala de doação e tal. A primeira é que, muitas vezes, ela é irreversível e a ordem de embarque não é pré-fixada. E nós conhecemos casos de donatários que foram antes do doador. Muito Né? bom, muito bem lembrado, E Camila. esse é um primeiro detalhe, né, que acontece. Né? E acho que tem um segundo importante, acho que a CEL espelhou isso super bem, com essa ideia de que a senescência que a gente trouxe logo na primeira palestra e tal, etc., é que os estatutos jurídicos eles não vivem no éter, eles estão na vida da gente, né? E é engraçado, à medida que a gente está colecionando exemplos e tal, etc., ver o quanto a gente vive, na verdade, num ambiente onde as patologias acontecem. Né? E se a gente ficar aqui nesse curso e levar para frente, a gente vai trazer muitos exemplos da realidade da gente ter que planejar, contando com a possibilidade de que aquilo que a gente está prevendo não ocorra de forma diferente e a gente não ter a solução. Então, o meu comentário para devolver para a CEL é assim, se fosse fácil, não era com a gente. Né? Então, eu acredito que é muito legal ter essa preleção assim, tão didática do que está disponível, mas também ter a compreensão de que a gente não tem esse condão também de estar prevendo tudo, né? Mas as situações da vida elas acontecem e a gente tem que sempre medir. No começo eu falei disso e acho que é importante pensar naquilo que é consequente. Então, obviamente, se você vai fazer uma doação com uma participação muito minoritária, que é apenas a construção de uma renda, beleza, mas a hora que você está fazendo algo que envolve esse prêmio de controle, que envolve eventualmente algo maior, que é o interesse da empresa e tal, etc., há que se fazer essa reflexão muito de perto. Né? E a CEL, cara, botou aqui com clareza cristalina que tipo de risco, no fundo, que a gente está enfrentando. Né? Eu, na minha formação ou deformação de economista, eu tenho uma tendência muito forte a tentar projetar aquilo que a gente está tentando mitigar, como ela diz, em termos de relevância. Né?
E controle é relevante, né? Sem sombra de dúvida, é mais relevante que imposto, é mais relevante do que um monte de outras coisas. E por isso, né, eu acho legal sempre contextualizar. Céu, te la devolvo. Certo. Muito bem lembrado, Camilo. Deixa eu só ver como é que eu volto aqui. Eu não tô... Aqui, peraí. Não, porque eu saí um pouquinho, te ouvindo, claro. Eu acho que foi muito bem lembrado pelo Camilo, um cuidado que se deve ter na parte de doação, que é o seguinte, e como eu não coloquei aqui, depois eu posso até trazer para o PowerPoint, quando eu disponibilizar para vocês, que também é uma coisa que as pessoas pouco usam, que é o artigo 547 do Código Civil, que diz que o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. A reversão. Isso, que se chama cláusula de reversão da doação. Confesso a vocês que uso em praticamente todos os planejamentos que faço, tá? Porque já tive, como Camilo, situações em que o imprevisível acontece. Às vezes o donatário falece antes do doador, tá? E aproveitando o gancho do Camilo, né, também a gente poderia falar aqui, né, da importância das cláusulas, né, restritivas, as cláusulas de impenhorabilidade, de inalienabilidade, de incomunicabilidade. A cláusula de inalienabilidade, pessoal, que é aquela que ela pode ser, né, aposta para que o herdeiro não aliene as ações ou cotas por determinado período, pode ser pela vida do herdeiro, né? Ela não pode ser perpétua, ela pode ser vitalícia, ou até uma determinada idade. É muito comum se colocar, né, que ele não poderá alienar até os 30, ou até se formar, 30 anos ou formação universitária, o que ocorrer por último ou por primeiro, né? Então, isso é muito comum. Uma coisa que eu assim, já que a gente transformou um pouquinho no debate, Camila, eu evito de utilizar, eu acho de extrema complexidade você colocar num organismo vivo, como é uma sociedade, tá? Você colocar uma cláusula de inalienabilidade sobre as cotas, sobre as ações sociais. Eu, na minha experiência pessoal, nunca vi isso sendo motivo de pacificação, mas motivo de desagregação. Com certeza, eu concordo plenamente e muito bem lembrado, né? Porque como a gente também colocou no começo, né? As sociedades elas passam pelos seus ciclos e hoje em dia esses ciclos é deal or die, né? E se você coloca uma trava dessas, imagina, né? Você está mal parado, né? Uhum. A incomunicabilidade é mais interessante, eu acho, assim, como... Isso. A outra possibilidade, a impenhorabilidade, ela também, eu tenho utilizado a impenhorabilidade, tá? Em algumas situações, mas a impenhorabilidade, ela também é capciosa, porque a impenhorabilidade, gente, significa que essas ações ou cotas, elas não poderão ser penhoradas pelo credor, mas também elas não poderão ser dadas em garantias para o credor. E muitas das vezes a empresa precisa, né, de um financiamento, ela precisa emitir determinados títulos e oferecer determinadas garantias, e que a cláusula de impenhorabilidade também impede o desenvolvimento desse negócio. A cláusula de incomunicabilidade, sem dúvida alguma, mas eu acho que se no direito de família fizerem uma estatística, daqui a uns anos nós vamos ter significativa parte da população, vamos dizer assim, econômica ativa, nós estamos falando de sociedades, né, de ativos importantes, que têm um certo valor econômico. Quem tem valor econômico a preservar, o que a gente observa na prática é que as pessoas elas têm casado no regime da separação legal de bens, elas têm feito pacto antinupcial, mas, enfim, para quem não tem pacto antinupcial, vige o regime da comunhão parcial.
E você tem uma situação em que os bens havidos anteriormente, né, eles não se comunicam, e aqui eu estou falando em caso de separação, não vamos entrar na questão de morte, né? Mas é importante a cláusula de incomunicabilidade, por quê? Porque o patrimônio não se comunica, mas os frutos desse patrimônio, eles se comunicam. Tá? Então, é altamente recomendável também, quando a gente fala de doação, com ou sem reserva de usufruto, a gente considerar essas cláusulas de que eu estou falando, tá? E nessas cláusulas, uma consideração importante eu gostaria de fazer, porque eu e o Camilo somos advogados que já vamos aí, acho que há mais de 35 anos de atuação profissional, e a gente viveu muito o Código Civil de 1916, onde a gente utilizava largamente destas cláusulas, né, restritivas. Só que o Código Civil de 2002 trouxe uma complicação que, no fundo, ninguém sabe como resolver, que é o seguinte: não se pode, tá, instituir tais cláusulas restritivas sobre a legítima do herdeiro sem uma justificação. E a grande questão que não quer calar é qual a justificativa que será plausível e aceita, tá, no judiciário no futuro para a permanência desses vínculos colocados pelo doador ou pelo testador no patrimônio. Tá? É muito difícil, gente, porque quando a gente tem um caso extremo que o herdeiro é pródigo, que o herdeiro é ébrio, alcoólatra, drogado, não tem condição, ou tem qualquer razoabilidade naquilo, eu acho que não é esse tipo de questão que a gente tem que analisar. A questão é quando eu realmente não tenho justificativa. Que a minha justificativa na cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade, é simplesmente que eu não quero que o meu patrimônio familiar saia do meu nicho, daquele vínculo consanguíneo, que eu quero prevenir, né? Por quê? Porque essas cláusulas, assim, o direito ele sofre uma mutação. Antigamente não tinha divórcio. Hoje, né, a gente assiste divórcio, a separação, então você fica numa situação que você hoje não sabe o que significa proteção. Os advogados, os operadores do direito que fazem planejamento, a gente, no fundo, inventa, a gente coloca como justificativa, tá? Seja na incomunicabilidade, que a gente quer proteger o patrimônio familiar de eventuais futuras separações, né? E na impenhorabilidade, que a gente quer também, do mesmo modo, proteger em relação ao patrimônio é meu, eu tenho o direito de deixar com liberdade para o meu filho, clausulada com uma impenhorabilidade, eu não quero que terceiros venham a angariar esse patrimônio, especialmente quando existe mais de um herdeiro e vai se estabelecer, vamos dizer assim, não um condomínio, mas, como eu estou falando de participação societária, uma situação de controle, né, daquela família que vai receber aquele patrimônio. Mas, enfim, fica também essa questão para vocês, envolvendo aí doação, testamento, que é um instrumento importante a se considerar, além da cláusula de reversão na doação, as cláusulas de comunicabilidade, penhorabilidade e inalienabilidade. E acrescentaria mais uma questão, que seria o seguinte, que é uma questão... O tema é tão vasto, né, gente, que assim, é difícil a gente separar, porque se a gente começa a entrar na seara de direito civil, a gente sai também, a gente começa a discutir as questões societárias e aí a gente passa para o direito de família. Mas eu acho que uma coisa muito relevante, um ponto de atenção, já que a gente está falando aqui sobre gravar a legítima com essas cláusulas restritivas, a questão é, eu posso gravar a legítima com usufruto? Né? Que é uma coisa que se vê na prática, é uma coisa muito comum. Você vê a viúva meeira, né? Ou o viúvo estabelecendo testamento ou doação, dizendo o seguinte: olha, no meu falecimento, o meu cônjuge será o usufrutuário de todo o patrimônio, ninguém mexe em nada. Você vai fazer a sucessão, mas ninguém mexe em nada, né? É uma questão polêmica, eu diria para vocês, que eu entendo, tá? Que do mesmo modo, tá? Eu tenho ali
No Brasil, essa limitação da legítima, a gente poderia ficar horas aqui debatendo se é justo, não é justo, se a gente concorda. Eu, particularmente, não concordo, é uma questão bastante polêmica. Eu acho que o titular do patrimônio deveria ter a liberdade, mas, dentro da dinâmica e do atual estado da legislação brasileira, eu entendo que não pode se gravar, tá, a legítima com o usufruto, a não ser, tá, que este usufruto ele não ofenda, ele seja parte da disponível. Eu poderia deixar com uma certa restrição, tá, o patrimônio, considerando que este usufruto faria parte da minha disponível para alegar. Mas, enfim, é uma discussão complexa que eu acho que aqui não é o lugar, mas eu falo que esses cursos eles servem para colocar sementes e não necessariamente, porque se a gente quiser aprender o beabá, a gente vai no livro e lê ali os conceitos, ou vai ler o Código Civil, né, para entender o que é um instituto, tá? Mas fica aí também essa semente para vocês pensarem um pouco. Bom, o próximo assunto de que eu vou falar, e que foi sugerido na temática, é sócios e credores na sucessão, opções dos sócios sobreviventes, né? O que diz a lei e o que pode ser previsto em contrato, e credores da sociedade e as garantias prestadas pelo sócio pré-morto, tá? Bom, aqui, antes de eu passar a uma questão que eu trouxe para vocês muito específica, eu não sou processualista, né? Mas o Código de Processo Civil ele se meteu a regular toda essa questão societária, então eu tenho que falar, ainda que eu não tenha um conhecimento de processualista, eu tenho que falar porque a regulação está lá. Mas, de antemão, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Você tem o espólio. Quando há o falecimento, ele é o conjunto de bens, rendimentos, direitos, obrigações da pessoa falecida, tá? Essa herança que é deixada, esse patrimônio, ele responde pelo pagamento das dívidas do falecido, tá? Mas se feita a partilha, né, o herdeiro, ele vai ser responsabilizado e ele vai ser responsabilizado na proporção da parte da herança que lhe coube, correto? Então, pode haver a penhora do patrimônio, do espólio, por dívidas do falecido. Eu quis trazer esse conceito, gente, porque na prática eu percebo no meu dia a dia profissional que existe muita confusão. Então, acho importante esclarecer isso, tá? O credor, ele pode fazer uma invasão no patrimônio do espólio quando a dívida é do falecido, tá? Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas vão lá nos autos do inventário e vão lá pedir penhora no rosto dos autos por dívida do falecido. A penhora no rosto dos autos de que se fala é para penhorar a dívida do herdeiro que é executado. O executado é um dos herdeiros, tá? Herdeiro esse que, endividado, ele não pode fazer uma renúncia da herança, tá? Porque se ele renunciar à herança, o próprio credor dele, tá, vai impugnar, porque ele pode ser acusado de ou fraude contra credores ou fraude de execução, tá? Depois eu posso voltar nisso se vocês quiserem, eu não sei se ficou muito condensado, porque quando eu vi esse tema sócios e credores na sucessão, eu falei, opa, eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem demais, tá? Então, o patrimônio do falecido, a herança que é deixada, esse conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações, ele pode ser objeto de penhora por dívidas do falecido, tá? Mas ele não pode ser objeto de penhora por dívida do herdeiro. A dívida do herdeiro será objeto de penhora no rosto dos autos e a parcela que for destinada a esse herdeiro é que será abocanhada pelo credor e penhorada, tá? Bom, o que pode ser feito, né? Então, eu tenho um sócio que falece, tá? E deixa credores. Esses credores vão poder penhorar
essa cota, esse credor vai poder penhorar essa ação do sócio morto e como é que os demais sócios se protegem, né, da entrada desse estranho nesta sucessão. Então, isso era um tema muito tormentoso e que a gente fazia, tá, toda uma regulação que eu, para falar a verdade para vocês, fazia e morria de medo, que eu falava assim, gente, será que o juiz vai respeitar? Então, a gente dizia que não pode entrar na sociedade, que não pode, que tem que dar um direito de preferência, que tem que ser vendido a cota, o outro sócio poderá comprar pelo valor patrimonial. Então, a gente fazia toda uma disciplina. O Código de Processo Civil, tá, ele veio a regular isso, não de uma maneira fantástica, vamos dizer assim, é tudo muito recente, tá? E é uma coisa que o tempo dirá como é que essa questão vai se desenvolver. Então, aqui eu coloquei como é que o Código Civil trata a questão, já tratava a questão desde 2002, tá? O credor particular de sócio pode, na insuficiência, aqui são duas situações, tá? Quando o sócio que falece, ele deixa dívida, e quando essa hipótese do 1026, desculpa, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a esta couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Isso aqui não tem nada a ver com sucessão. Isso é um princípio geral do Código Civil, tá? O Código, ele fala assim, nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor da cota considerada pelo montante efetivamente realizado liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Tá? Por que eu trouxe o 1026 e o 1031 para vocês? É para dizer que o Código Civil, ele aceita um balizamento para cota liquidada. Como é que fica no caso de cota, de liquidação de cota, que não é em função de um recesso, que não é em função de um falecimento, mas é em função de uma situação de credor, tá? A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, pelo Código de Processo Civil, a penhora, ela tem uma ordem que deve ser observada. Se vocês forem lá no artigo 835, tá? O credor não pode simplesmente chegar e fazer a invasão patrimonial em ações e cotas de sociedade. Ele tem uma lista imensa, tá? Porque se vocês forem olhar a lista, deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, você tem uma lista imensa de bens, então você tem lá dinheiro, né, imóvel, tal, até chegar na sociedade, você... Deixa eu só ver se eu... Antes, você tem dinheiro em espécie, ou depósito em instituição financeira, título da dívida pública, título e valor mobiliário com cotação de mercado, porque isso aqui não se aplica a ações de companhia aberta, tá? Veículos de via terrestre, bens imóveis, bem imóveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, para então você chegar nas ações e cotas de sociedades simples empresárias, que é no inciso 9 do artigo 835, tá? E aí depois você vai para percentual do faturamento de empresa, tá? E o que é muito interessante, no 11 tem pedras e metais preciosos, e eu não consigo entender o porquê, mas tudo bem, ele está no 11, tá? Mas o importante é que ações e cotas de sociedades simples empresários, elas estão no item 9, tá? E, gente, no item 13 desse mesmo artigo, vem outros direitos. Nesses outros direitos, eu poderia aqui abrir um parênteses, já que a gente falou de usufruto. O usufruto em si, ele não é penhorável, mas os rendimentos do usufruto, ele é penhorável. A gente poderia pensar, quer dizer, diante de uma penhora de usufruto, se isso estaria no inciso 13 ou seria entendido, né, como um patrimônio do usufrutuário que seria penhorado na outra ordem. Mas não é uma discussão para agora. O importante é, nós vamos falar desta penhora, mas as pessoas se esquecem que é o item 9 na ordem de penhora do Código de Processo Civil.
tá? Você só vai penhorar a sociedade se o credor não tiver os demais bens que eu listei aí para vocês. Tá? Aqui é uma situação bem interessante, que o Código de Processo Civil, ele disciplina ali, a partir do artigo 1861, e é bem interessante, quem gosta de processo, e se tiver processualista na plateia, é interessante olhar isso aqui, né, com a visão societária. Os processualistas e os comercialistas deveriam conversar. Porque a lei, ela oferece uma solução muito simples, né? Penhoradas as cotas ou as ações dos sócios, o juiz vai assinar um prazo de 3 meses para se apresentar balanço, para que se ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, mas o código fala assim, observado o direito de preferência legal ou contratual. Então, a primeira advertência para quem vai fazer um planejamento, alguma coisa, é colocar nos acordos de acionistas, nos contratos sociais, né? Colocar tudo isso, que se tiver que haver penhora de cotas ou ações, tá? É importante ter um direito de preferência contratual estabelecido, essa é a proteção do sócio, para que o sócio, efetivamente, quando se vê diante de uma situação dessa, ele tem o direito de preferência à aquisição daquela participação, tá? Obviamente que numa companhia aberta isso não é possível, vai haver a penhora, especialmente se tem negociação de ações na bolsa, no mercado, vai haver a venda, mas na limitada e na companhia fechada, de caráter familiar, aquela que trata, inclusive, o Código de Processo Civil e aceita dissolução parcial lá pelos idos do artigo 580 e pouco, 600, tá? É possível você estabelecer um direito de preferência como proteção, tá? Não havendo interesse do sócio na aquisição das ações, aí é que se vai proceder à liquidação das cotas ou das ações e vai se depositar em juízo o valor apurado em dinheiro. E aí é um tema muito tormentoso no direito, tá? Que ninguém se entende. Eu acho que isso daria um outro curso, que é a gente entender como é que se avalia, os métodos de avaliação, o que diz o Código Civil, o Código de Processo Civil, que eles não conversam entre si sobre os métodos de avaliação, de liquidação, de venda, que eu acho que não cabe aqui, né? Nós estamos indo quase para 8h30 da noite, e eu gostaria de ser um pouquinho mais democrática e dar um espaço para vocês também, diante de tanto conteúdo, terem a oportunidade de conversar alguma coisa, tá? E aqui, ó, gente, tem todo o procedimento, tá? Uma coisa muito importante é que, num determinado momento, né, o juiz, ele diz que a sociedade, então, vai haver a liquidação e a sociedade vai comprar as cotas para colocar em tesouraria. Mas o interessante é o seguinte, a sociedade só pode comprar cotas se tiver lucros ou reservas disponíveis, né? E às vezes ela não tem lucro, reserva, às vezes ela não tem condição de reduzir o capital. Então, assim, isso aqui dá um curso, isso aqui dá um módulo específico para discutir, porque tem muito pano para manga aqui, mas o que eu diria para vocês, tá, é que, voltando lá, qual que é o mecanismo de proteção? É você estabelecer nos instrumentos societários, tá, uma regra de entrada de estranhos, uma regra, né, de direito de preferência para o sócio adquirir em asta pública, enfim, você tem mecanismos aonde nos contratos os sócios vão oferecer garantias, né? Inclusive, em muitos acordos de acionistas, é vedado, eles colocam vedações até para que o sócio constitua garantia sobre esse bem. Agora, não tem como evitar que o sócio se endivide e fique endividado, e nesse caso haverá penhora. Para o caso dos herdeiros, basta colocar a não admissão dos herdeiros na sociedade, e aí vai ter que se transformar num procedimento, né? Se não for admitido o herdeiro, isso vai se transformar numa dissolução parcial de sociedade, e aí nós vamos para uma dinâmica de dissolução parcial e apuração de haveres. Tá bom? Por fim, tá? Nós vamos falar rapidamente, porque é um tema que eu confesso a vocês, eu não sei se o Camilo tem essa experiência, eu particularmente não tive, né?
essa experiência de herança jacente, tá? Eu acredito que existam casos, e como eu estou dizendo para vocês, com o envelhecimento da população, eu também nunca tinha visto tanto caso de interdição. Eu imagino que o caso de herança jacente é uma coisa que vai começar a acontecer, porque vira e mexe a gente vê, né, famílias inteiras, as famílias diminuíram, né? Antes você tinha família com 10 filhos, aí foi para 6, para 4, para 2, hoje tem um. E muitas das vezes a morte do filho, como a gente falou aqui, quando a gente alertou sobre a cláusula de reversão da doação, ela precede a morte, né, do doador ou da doadora. Muitas das vezes o cônjuge falece e essa pessoa morre sozinha, né, e não faz um testamento, ela não define quem são seus herdeiros, e aí nós vamos cair, né, numa situação, tá, que é uma situação que a gente chama de herança jacente. E, para quem nunca mexeu, né, a disciplina da herança jacente, ela está no artigo 1819 do Código Civil, que diz que falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, é interessante, notoriamente conhecido, né? Quer dizer, o herdeiro legítimo não conhecido, porque vai ter edital, vai ter, quer dizer, se o herdeiro não aparecer, não faz diferença o notório aqui. Os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, não se encontrando um testamento, não se encontrando o herdeiro, haverá todo um procedimento cuja disciplina está aí no Código Civil, todo mundo pode consultar, e é um procedimento onde o juiz vai arrecadar todos os bens, nomear o curador, tá? E aí aquilo vai ficar por um determinado tempo sendo administrado por esse curador, até que, no prazo de 5 anos, tá, você declara o que se chama de vacância da herança, e esse patrimônio é transferido ao Estado, né, União, Estado ou municípios. Importante aqui, já que a gente estava falando de credor, que o credor ele tem o direito de pedir o pagamento da dívida, né, reconhecida no limite da força da herança, e mais do que isso, gente, se não se abrir inventário, o credor tem o direito de pedir a abertura da sucessão, tá? Um conceito importante para vocês terem aqui é a diferença de herança jacente e herança vacante, né? A herança ela é jacente quando não há um herdeiro certo e determinado. Quando alguém vai sem testamento e não tem o herdeiro. Aí o juiz declara a herança jacente, nomeia a curadora, arrecada os bens, tá? Até a declaração de vacância, para que então vai incorporar os bens a domínio de União, Estados e municípios. Herança vacante é aquela que o juiz declarou de ninguém, tá? E após essa declaração de vacância, ainda existem 5 anos em que, se aparecer herdeiro necessário, eles vão poder promover a demanda de petição de herança, tá? Ou seja, esse patrimônio ele só vai passar ao domínio público com o tempo, tá? Então, voltando aqui, no caso de uma limitada, de uma SA, a sociedade unipessoal, eu acho que qualquer delas, né? Na limitada e SA, como você tem sócio, né? Mas assim, e stakeholders, o que são os stakeholders? São todos aqueles que orbitam, né, dentro de uma sociedade, os fornecedores, os empregados, todas aquelas pessoas que têm um interesse em relação àquele universo, que o interesse não é só o lucro, não é só o acionista, né? É a comunidade. Então, é complexa também a questão dos stakeholders, que é um conceito importado aí do direito americano, mas, enfim, a importância disso para a empresa não parar de produzir, preservar seus funcionários, né? Estar atenta que existem fornecedores no mercado, é o princípio da preservação da empresa, né? Sem dúvida alguma, é fundamental um testamento, nesses casos, para que não seja considerada, com falecimento, uma herança jacente, uma vacância. Pode-se, inclusive, bom, eu não tenho para quem deixar, criar-se
fundação, né? Deixar isso para uma associação, uma ONG, né? Por quê? Porque senão vai virar, quer dizer, um emaranhado, e esse patrimônio, quer dizer, essa nomeação de um curador, que a gente chama de um curador nativo, né? É uma experiência que não é uma experiência muito feliz, que pelo menos eu, Maria do Céu, tenho a experiência com a curatela, né? Com a curadoria da ativa. Então, uma forma seria, quer dizer, fazer a organização desse patrimônio para deixar para alguma instituição ou constituir uma fundação. Para os funcionários, para quem trabalhou e tal. Então, é super importante, né? Mas aí, né, Camilo, tem um grau de magnanimidade que gente, aqui eu vou fazer uma parte assim, muito pessoal e particular, direcionada ao Camilo. O Camilo é muito magnânimo, né? E eu tenho certeza que ele colocou isso aqui. A resposta para vocês é afastar a herança jacente, a vacância, através de um instrumento, que é um testamento ou até mesmo em vida, né, através de doação. Eu, recentemente, existem pessoas magnânimas, não foi no âmbito societário, mas eu tive uma cliente minha que pediu para deixar uma cifra muito significativa do patrimônio dela para o Médicos Sem Fronteiras. A única coisa que ela disse para mim, tão desacreditada do Brasil que ela está, é: Maria do Céu, por favor, só que você procura o endereço lá, eu não sei se era Suíça, se era Áustria, onde que era, acho que era Suíça, mas assim, eu queria deixar em dólar, tá? Mas para o ente internacional. Eu não queria deixar para o Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Não era um caso de herança vacante, jacente, mas de pessoas magnânimas que têm esse propósito de vida. Gente, assim, o tema é vasto, o tema é denso. Nós poderíamos ficar aqui, e vamos ficar um pouquinho, porque eu acho que vocês merecem, né, ter um pouco essa abertura para a gente, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Mas, assim, é um tema rico, é um tema que precisa ser estudado, tem muita coisa, né? Isso aqui é a pontinha do iceberg dentro de um universo enorme de coisas que podem ser feitas, tá bom? Eu agradeço vocês, eu abro. Aí eu não sei como é que funciona, Camilo, para abrir o microfone das pessoas, tá? Eu também não sou eu que controlo. Mas eu acho que está tudo aberto, não está? Não, acho que está tudo fechado. Não, acho que Boa noite, professora. Não, é cada um abre cada um abre e fecha falar. em seguida. Nossa, que bom, tá bom. Camila, você que levantou a mão, assim, eu tenho uma visão muito restrita aqui, tá? Boa noite a todos. Professora, eu tenho uma dúvida com relação a fazer o que na verdade, orientar. Meu pai tem um patrimônio e, assim, eu queria saber o que eu faço, se eu faço um testamento, se eu peço ele para fazer uma doação. São 3 irmãos, né? E eu tenho muito receio, porque eu tenho um irmão que a esposa dele é advogada e ela é muito complicada, né? Então, eu tenho muito receio no futuro, com o falecimento do meu pai. Eu queria que vocês, se pudessem, me orientassem. O que vocês acham melhor? Fazer uma doação com reserva de usufruto ou fazer um testamento? Camila, é assim, eu não quero ser aquela advogada, porque eu vou até contar uma piadinha para vocês aqui, vou me permitir, porque eu queria dar, né, assim, um informalismo, isso, muito embora vocês estejam de câmara fechada, mas se quiserem abrir, será um prazer ver todo mundo, tá? Mas eu não sei se você conhece aquela piada que diz o seguinte, que quanto que é 1 mais 1, né? 1 mais 1 para o engenheiro é 2, né? E 1 mais 1 para o advogado depende, entendeu? Então, o seu caso é um caso que depende da natureza do patrimônio. Se você está falando de sociedade, se você está falando de patrimônio imobiliário, patrimônio móvel, que tipo de renda, tá? E outra coisa, na verdade, eu não sei qual que é o grau de sanidade do seu pai, idade, porque, assim, quem toma essa decisão é o seu pai. Ele tem que se sentir, se ele se sente seguro para já adiantar a sucessão dele, tá? Ele pode, desde logo, adiantar a sucessão, dependendo da natureza desse patrimônio,
fazendo uma doação, entender o patrimônio, se ele reserva o usufruto de alguma coisa, ou se ele já quer se desapegar disso tudo, já quer fazer a doação em definitivo. Se o patrimônio comporta você estabelecer o não condomínio, se existe uma irmã complicada, né? Se comporta, muitas das vezes, eu vou dar um exemplo, então eu tenho 3 imóveis, será que esses 3 imóveis, não é melhor eu deixar um imóvel para cada filho, se eles tiverem mais ou menos o mesmo valor, entendeu? Então, assim, a gente está entrando aqui numa questão que não é societária, a gente está em planejamento em âmbito societário, você está me perguntando um planejamento sucessório que envolve, né, todo um capítulo do Código Civil de Direitos e Sucessões e um ferramental enorme que depende da situação concreta. Tá bom? Professora, Oi. Eu posso fazer uma perguntinha? A gente faz esse planejamento sucessório da sociedade para evitar um litígio posteriormente, geralmente, né? Uhum. Existe a possibilidade de um patriarca, né, manter o controle da sociedade na qualidade de administrador, mas já em razão de uma idade avançada, ele pode deixar uma garantia, assim, já para evitar essa depauperação da empresa, que talvez ele possa administrar mal, ele pode deixar uma garantia também para evitar aquele procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, caso ele, como administrador, ele cometa atos que causem um prejuízo muito grande? Você trouxe, é a Camila que está falando ainda? É a Adriana. Adriana, você trouxe uma série de questões aqui que não é uma questão, tá? Então, vamos lá. Você pode, o patriarca ou a matriarca. Gente, Isso. eu tenho um monte de matriarca fazendo também, viu? As mulheres estão chegando lá. Pode, né? Então, vamos dizer assim, o patriarca ou a matriarca pode fazer, e ele pode, né, como eu disse no curso da palestra, reservar para si, em primeiro lugar, tanto o direito patrimonial quanto o direito ao dividendo, quanto ao direito de voto. Existe uma corrente que diz que não existe usufruto só de direito de voto, tá? O usufruto ele tem que ter uma utilidade econômica. Você não poderia, mas isso é o entendimento, tá, gente? A lei não fala nada. Mas eu estou externando porque eu concordo. Você não pode simplesmente doar tudo e dizer assim, mas o voto é meu, porque precisa ter uma utilidade e um interesse econômico. Então, ele tanto poderia fazer a doação desde logo e reservar para si, tá, o usufruto dos dividendos e sim ou não do voto, se ele quer ter o controle, ele reserva do voto, quanto ele pode também doar significativa parte e criar para ele o que a gente chama de uma golden share, tá? Então, você vai fazer um mecanismo tal em que ele vai deter um pequeniníssimo percentual, tá? E ele vai ter o poder, tá? Você vai quase que tornar essa cláusula de administração pétrea, tá? O que também é discutível, porque se ele praticar atos em fraude, se ele praticar mal, o administrador sempre poderá ser destituído se houver malversação do patrimônio daquela sociedade. Existe a possibilidade de você colocar uma cláusula, tá, nessa sociedade, elevar o quórum de tal forma, e você coloca ele como administrador, mas você já deixa aquilo preservado para que no pós-morte dele, os outros administradores assumam e não haja solução de continuidade. Quando eu digo que você fez muitas perguntas juntas, é porque a desconsideração de personalidade jurídica é uma coisa muito delicada. Não é o fato dele ser administrador que vai levar a uma desconsideração de personalidade jurídica. O que você está, talvez, perguntando é, o fato dele ser administrador, eu posso ter demandas contra ele por responsabilização enquanto administrador. Exatamente. Bom, primeiro eu preciso ter desvio, abuso, uma série de considerações, tá? Uhum. O credor civil, ele não pode, ele até pode, tá? Demandar porque o direito é constitucional,
Mas ele não pode fazer uma invasão no administrador só porque ele é administrador, tá? Porque ele é um credor civil. Se ele quisesse uma garantia adicional, ele pedisse aval, fiança, alguma coisa. O credor tributário, cada vez mais, tá? Tem um entendimento corrente de que, se não agiu com desvio, fraude à lei, que o simples fato de não pagar o tributo por uma impassibilidade da sociedade, isso não é, tá, um motivo caracterizador de responsabilidade pessoal. Talvez o maior problema que você tem é na Justiça do Trabalho, que hoje é uma justiça muito diferente no tratamento das questões societárias. É que a pergunta que eu fiz foi justamente porque ocorreu realmente o desvio, a má administração, houve um esvaziamento mesmo da empresa, o administrador faleceu, esse acordo já foi feito, e ele deixou, como administrador, ele deixou a cláusula assim, que os bens dele iam pagar pelo eventual prejuízo que ele causasse na empresa. E aí causou, mesmo propositadamente, e agora os sócios, né, os que vieram a assumir a empresa, eles estão cobrando esse acordo, né, vamos dizer assim, e os herdeiros não querem pagar. Depende de como foi o acordo, se foi o acordo em vida, se ele tem execuibilidade. Se ele não tem execuibilidade, vai ter que haver uma ação de conhecimento para a formação desse crédito em relação àquele administrador falecido, e aí vai poder haver a invasão patrimonial, como eu disse a você, sob aquele mecanismo de se o espólio ainda não finalizou, né, a partilha, você vai poder fazer a penhora diretamente no patrimônio do falecido. Porque os herdeiros estão alegando que deveria haver uma... Está falando de... desse que eu falei, desse instituto, que eu não poderia cobrar o administrador, no caso, né, que é a falecida, né? Então é possível. Terça-feira vamos falar um pouco sobre isso também, porque é muito comum você herdar bens e tal, etc., e é uma empresa que tem problemas. Problemas, inclusive, passivos ultravires, né? Aqueles que podem ir além. Que bom. E aí, se você sabe de antemão, você tem a história da renúncia, mas ninguém renuncia. Só um momentinho. Doutora, a senhora comentou um livro do professor Comparato, foi isso? Não, é um parecer que está no livro Ensaios e Pareceres, tá? Ensaios e Pareceres. Que ele vai tratar ali, é um parecer bem complexo, porque ele, na verdade, ele vai tratar de uma coisa que eu nem tratei com vocês aqui, gente, né? A gente vai fazendo cortes, que é o quase usufruto. Quando você tem um usufruto sobre bem fungível, né? E no caso ali era uma discussão envolvendo ações ao portador, que hoje já não existe mais. Eu queria só pegar um gancho na questão da renúncia, né? Que é outra coisa também que muitas pessoas não entendem. O Camilo falou, quase ninguém renuncia, né? Por que quase ninguém renuncia? Porque eu não posso renunciar ao que é ruim e receber o que é bom. A renúncia à herança, ela tem que ser plena, ela tem que ser total. E ela tem que ser assim, a renúncia pura e simples, ela nem gera pagamento de imposto. As pessoas ou querem receber o pedaço bom e deixar o ruim, o que não pode, tá? Ou elas querem fazer uma renúncia em favor de alguém. Quando você faz uma renúncia em favor de alguém, tá? Você, na verdade, inclusive para efeito tributário, você tem 2 fatos geradores, né, que enseja a tributação, que é o recebimento da herança e a transferência desse patrimônio para outro. Tá bom? Obrigada, doutora. Pessoal, alguém mais quer se manifestar? Tem alguma pergunta? Deixa eu fazer uma colocação, professora. Na aula passada, inclusive, foi dado o exemplo da Anita Hartley, né? Uhum. E eu imagino, como a senhora bem falou aí, o problema não, né? Se torna problema, mas, na verdade, o fato bom das pessoas terem agora uma expectativa de vida maior e viver mais tempo, isso
Pode acontecer, né? A pessoa não morreu, mas ela fica temporariamente, alguns curto tempo, outros indefinido, como é o caso dela. E a minha pergunta, esses instrumentos todos que foram citados hoje, foram sugeridos e tal, eles têm uma garantia de efetividade para casos assim? Porque eu imagino que ela e toda a equipe imaginou que ela estaria completamente segura com a manifestação de vontade que ela expressou em vida e saudável. E agora tem toda a confusão e parece que não é bem assim. Então, com relação especificamente a essas normas, fazer constar em acordo de acionistas, no contrato social, nas atas, tem mais efetividade do que o caminho que as pessoas às vezes optam com o testamento? Olha, Eliane, eu vou responder muito em tese, até porque eu tenho relação profissional com este caso, tá? Então, eu não posso entrar, mas nem... Não, desculpa, eu citei... Não tem problema, né? Mas, assim, eu estou, de certa forma, envolvida. Mas o que eu posso te dizer, tá? É que, assim, existe o testamento, o que faltou ali, tá? E eu não estou falando do caso específico, estou falando num caso como se acontecesse comigo, com você. O que faltou é um testamento vital, que é uma coisa cultural, né? Você sabe que isso é uma coisa pública que eu posso contar para vocês aqui nesse ambiente que a gente está, sem problema? A professora Ada Pellegrini Grinover, ela fez um testamento vital e, para vocês terem uma ideia, nesse testamento, além de dizer, né, se ela caísse numa situação de interdição, o que ia ser feito e tal, ela me nomeou, eu, Maria do Céu, para no pós-morte dela fazer uma festa em homenagem a ela na São Francisco, entendeu? Quer dizer, a genialidade dela, então, esse testamento, todo mundo conheceu, foi público, e você resolve relativamente, vamos dizer assim, não digo bem, porque você não pode prever, né? Bom, quanto de dinheiro eu vou ter o dia que eu morrer? Vai dar para colocar 2 cuidadores, né? Mas você pode dizer, eu quero que desligue o aparelho, eu quero, entendeu? Você pode deixar essas determinações. E para a sociedade, você pode estabelecer nos instrumentos, no contrato social, tá? Gente, a SA é um pouquinho... Quando a gente fala de SA, a gente está falando daquela SA muito familiar, tá? Aquela que tem uma feição de... Eu não gosto muito dessa caracterização de sociedade de pessoas e capitais, que está meio em desuso, porque hoje você tem grandes capitais que são sociedades limitadas, né? Você vai pegar, provavelmente, uma General Electric do Brasil, é uma limitada, tá? Então, eu não gosto muito dessa coisa de limitar a sociedade de pessoa, capital. Mas aqui eu estou falando de sociedade de pessoas mesmo, familiares, tá? Você pode colocar regras, né, do que acontece em caso de incapacidade, interdição de determinado sócio, se isso vai gerar, depois de um certo tempo, né, uma situação em que há dissolução parcial em relação àquele sócio, você combina antes como vai ser a forma de apuração de haveres, óbvio, quando não houve a interdição. Então, antes disso, você fez a previsão contratual. Mas, olha, eu vou dizer para você, Eliane, é difícil, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está num processo de evolução, porque eu mesma vou te confessar que há 20 anos atrás, eu nem ligava para a causa de interdição, entendeu? E hoje a gente tem que deitar um novo olhar sobre as cláusulas de interdição, porque a sociedade, nós estamos vivendo mais. A primeira palestra do Camilo foi excelente, adorei quando ele fez toda aquela trajetória do que está acontecendo com a vida, tá? Então é isso. Muito obrigada. Pessoal, são 20h54, a gente tem mais uma perguntinha aí, mas, pelo visto, ou foi tudo muito ruim ou foi tudo muito claro, porque vocês não têm pergunta. Tem 2, Márcia e Camila levantando a mão. Tá? Pode abrir o microfone e perguntar? Senão, acho que a gente pode dar por encerrado, gente. Eu vou... Oi? Me permite? Boa noite, Márcia. Boa noite, boa noite. Na verdade, assim, durante o curso todo, a gente tem observado que existe uma grande dificuldade de nós que trabalhamos com o direito fazermos com que
empresários, e principalmente os empresários de empresas familiares, consigam ter essa compreensão da necessidade do planejamento. E o planejamento ele tem de começar lá do contrato social, né, lá da formação da sociedade. E pensando nisso, considerando, inclusive, em algumas sociedades onde os sócios já têm uma idade mais avançada, em alguns casos eles têm os filhos trabalhando dentro da empresa e eles têm sócios. Qual seria um caminho possível para nós começarmos essa conversa sem minar a relação existente entre sócios e filhos, eventualmente funcionários, e não sócios da empresa? Uhum. Porque pergunto por uma situação bem particular e que eu fui procurada, e confesso que eu não consegui seguir em frente, porque falar em doação, em morte, em testamento vital, e fazê-los compreender que quando eles morrem, a sociedade tem que ter uma direção para ela não se dissolver ou ela não virar uma bagunça, foi muito difícil. E nós não conseguimos seguir em frente. Márcia, o que você está vivendo, eu posso dividir com você, tá? E eu faço isso há mais de 30 anos. O que eu posso te dizer é que existe uma evolução, tá? Eu advogo para uma empresa, que inclusive é companhia aberta, há exatamente 30 anos. E eu me lembro uma conversa que eu tive com o patriarca, no caso era a patriarca da família, e dizendo para ele, uma vez eu disse o seguinte para ele, assim, eu falei, mas não, o senhor precisa fazer um testamento, o senhor tem X filhos, entendeu? E ele virou e falou assim, doutora, eu não vou fazer testamento, porque é uma ideia antiga de que o testamento traz mau agouro, né? Antecipa a morte. E eu vou te dizer uma coisa, Márcia, e na época eu falei para ele assim, mas até eu tenho testamento. Olha a minha humildade. Ele disse o seguinte, mas a senhora não tem o patrimônio que eu tenho. Ele respondeu assim para mim, né? É muito fácil para a senhora. E bom, eu vou te dizer que passaram-se os anos e houve, né? O Camilo gosta de falar da senescência, os anos foram passando, e você sabe que eu não consegui fazer um testamento, mas eu consegui fazer doações com reservas de usufruto, eu consegui, não tudo, tá? A pergunta que você está me fazendo, Márcia, é quase que para ser psicóloga, né? Mas eu acho que assim como o regime, era inconcebível antes você casar e conversar com o seu parceiro sobre o regime da separação de bens. Você vê como a coisa mudou? Eu acho que a questão da sucessão, tá? Como tudo, ela é cultural. Então as pessoas estão debatendo mais, as pessoas estão falando mais. Aquele empresário vê o que aconteceu com os filhos da família do lado, entendeu? Hoje, Hoje os filhos brigam mais, né? Então, eu acho que essa é uma conscientização. É óbvio que a gente ajuda contando experiência, a gente, entendeu? Mas se ele não quer ouvir, se ele não quer fazer, porque a iniciativa tem que ser dele. Os demais sócios, tá? Também do mesmo modo. Se eles não quiserem ouvir, eles não vão ouvir. Isso parte por uma questão muito mais psicológica do que jurídica. Por quê? Essas empresas, não importa o porte, o tamanho do patrimônio líquido, são empresas acostumadas a que seus contratos sociais sejam feitos pelos contadores. É contrato de contador. E hoje eles não sabem o risco que eles estão correndo quando vai lá na cláusula de dissolução parcial e diz que os haveres vão ser avaliados pelo patrimônio líquido contábil. Sim. Entendeu? Então, é isso. E eu acredito que o caminho que você deve procurar, Márcia, e é um pouco a minha temática, sobretudo eu que não trabalho com a CEL, tanto com os consequências contenciosas, mas sobretudo com a parte de consultoria para frente,
que é incentivar as pessoas a olhar para a solução societária da sucessão dentro da sociedade, que é a instilação da governança, e isso dá para fazer. Com jeito, não necessariamente envolvendo até o patriarca, o fundador e tal, e você trazendo para dentro essa dinâmica de você começar a falar das coisas, né? Porque no Brasil é muito comum também, não é só no Brasil, em outros lugares, eu sou filho de italiano com francês e tal, eu sei bem como é que é isso, de não se falar, né, sobre o que está acontecendo e você ter aquela, né, aura de você ser o ditador, o solucionador, né? E dentro da sociedade, que é diferente da casa da gente, você tem outras forças com as quais você pode trabalhar para fazer emergir situações fatuais que vão levar a pessoa a se preocupar com essa questão, né? Principalmente quando as empresas crescem. Então, uma das preocupações que eu quis ilustrar é que o problema sucessório dentro de uma sociedade ele é diferente do que simplesmente o problema patrimonial sucessório. Ele envolve um baita monte de outras pessoas e canais e responsabilidades e tal, etc., que se tornam, na verdade, riscos empresariais. Então, assim, o Brasil mudou muito. Hoje você vai lá para o fim do mundo no Mato Grosso, não sei aonde e tal, você vai lá, o cara tem conselho de administração, o cara tem contabilidade, o cara tem valuation, a conversa mudou. E esse é um caminho super importante, porque como eu tentava espelhar qual era o nosso objetivo quando a gente trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, é conseguir tornar participações societárias líquidas e fazer com que o que a próxima geração receba não é um monte de conta para pagar, uma sociedade que não funciona e tal. É patrimônio, você fazer aquele acúmulo. E não é possível você fazer essa transição sem ter um mecanismo de diálogo, eu vou chamar de despudorado, né? Que é você tratar dinheiro como dinheiro. A próxima sessão nossa, a gente vai adentrar algum desses negócios. Fala, Céu. Não, inclusive, Márcia, isso muitas das vezes passa por uma situação que é tão insolúvel a questão, porque o Camilo disse bem, quando você está tratando simplesmente de sucessão, você está tratando no seio daquela família que muitas das vezes é problemática. Quando você está falando da empresarial, você está trazendo para esse universo, né, a sociedade, os sócios, todo mundo. Às vezes você passa por uma situação tão insolúvel que a única solução é a venda da empresa, entendeu? Esse é o único mecanismo viável, por quê? Porque são gerações, filhos de um que trabalham, de outros que não trabalham, então a questão é complexa. Eu gosto da ideia do Camilo, que inclusive foi a ideia original dele, da gente na próxima e na última tentar abrir, de certa forma, o debate para deixar um pouquinho mais de tempo e discutir um pouco isso com vocês, que também é importante. Gente. Não, e trazer exemplos, que eu acho que é legal, porque, no fundo, nós podemos aqui tergiversar, mas eu vivo na realidade, né? Woody Allen já dizia, né? A realidade é uma droga, mas é o único lugar que você consegue um bife bom. Então... E a realidade é mutável, né? Porque mutável. É assim, falando de exemplo, uma vez eu arranjei uma sucessão de um senhor, na época de 90, casado com uma senhora eu acho que ela tinha 61, 62, tá? E isso faz muitos anos, e eu disse o seguinte, eu nunca mais vou matar ninguém, porque ela teve um câncer fulminante, e ela faleceu antes dele, entendeu? E ele viveu até os 94. Então, mesmo com a prática, às vezes a gente não tem, né, a bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Gente, deixa eu só falar uma coisa. A gente começou, nós entramos pontualmente, demos uma tolerância de 5, 6 minutos para começar. Eu estou dando essa tolerância para acabar, mas eu acho que em respeito ao horário de todo mundo, aqui na OAB eles pedem, né? Acho que o Camilo, o organizador aí, pode, se quiser, Camilo, você encerra. Eu, do meu lado, eu quero agradecer, tá, a oportunidade porque a gente também, quando a gente fala, a gente também se autodesenvolve, a gente também pensa,
né? Então, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Muito obrigada e boa noite. Tá bom? Gente, boa noite, Maria do Céu, OAB, ESA, obrigado pela oportunidade. Na próxima eu vou ser bastante resumido para a gente deixar pelo menos 1 hora para essa interação. A experiência é rica e eu acho que vale a pena, né? Para todos nós que temos que pensar em termos societários, mudar um pouco a cabeça, certo? Gente, boa noite. Tem que fazer jantar para os filhos em casa. Tchau.